Você já parou no meio de um dia ocupado e se perguntou: o que, exatamente, eu estou fazendo? Não no sentido prático, mas existencial. Por que essa corrida frenética por metas e validação parece tão vazia? Se você já sentiu esse incômodo, essa sensação de que as regras do jogo não fazem sentido, então esta conversa é para você. Hoje, vamos falar sobre uma lição que todo adulto esqueceu, uma verdade escondida em um livro que muitos consideram infantil. E se a nossa realidade ansiosa fosse diferente se apenas nos lembrássemos do que ele ensina? Pense na sua infância. Lembra de ver um foguete numa caixa de papelão? Agora, olhe este desenho. Se você viu um chapéu, nossa conversa é urgente. Esta não é a história de um chapéu, mas de uma jiboia digerindo um elefante. A incapacidade de ver isso é o sintoma de uma doença que nós, adultos, contraímos, a tirania das coisas sérias. Esta é a análise de O Pequeno Príncipe, como um manual de resgate para a alma adulta. Fique comigo, porque ao final, aquele desenho nunca mais será apenas um chapéu. Nosso guia é o aviador, um de nós. Um adulto que, desde criança, foi desencorajado em sua criatividade. Seu desenho da jiboia foi recebido com conselhos para que se dedicasse a coisas úteis. Ele obedeceu. Tornou-se razoável, aprendeu a falar de golfe e gravatas, e se encaixou. Quantos de nós abandonamos paixões por não serem práticas? O aviador se tornou um especialista no mundo adulto, mas se perdeu de si mesmo. E então, acontece uma pane. O avião dele cai no deserto do Saara. O deserto, na obra, não é um lugar de morte, mas de clareza. É onde o supérfluo é removido à força. A queda é uma metáfora para o burnout, para a crise que nos força a parar e reavaliar tudo. É no nosso maior desespero que a voz interior pode ser ouvida. Nesse cenário, surge uma figura improvável, um menino de cabelos dourados, pedindo: por favor, desenha-me um carneiro. O aviador, mesmo em perigo, mostra seu velho desenho da jiboia. E, pela primeira vez, alguém vê o que ele desenhou. Não, eu não quero um elefante numa jiboia. Naquele momento, o mundo do aviador se quebra. Alguém o entendeu. O Pequeno Príncipe é a personificação daquela parte de nós que foi silenciada, a voz que sabe o que é importante. Sua jornada pelos asteroides é um espelho da nossa vida adulta. Cada planeta é habitado por um tipo de adulto que conhecemos ou que corremos o risco de nos tornar. O primeiro planeta era habitado por um rei sem súditos. Sua única preocupação era ser obedecido, mas seu poder era uma ilusão, pois ele só ordenava o que já iria acontecer. Ele representa a busca pelo poder, uma autoridade vazia que aprisiona. Pense nos chefes que praticam o microgerenciamento ou na nossa própria necessidade de controlar tudo. O rei nos ensina que a verdadeira autoridade não vem de dar ordens, mas de compreender. No segundo planeta, vivia o vaidoso. Para ele, todos eram admiradores. Sua existência se resumia a ser visto e aclamado. Agora, olhe para as redes sociais. Quantas vidas são editadas em busca de curtidas e validação externa? O vaidoso é o arquétipo da nossa era, tão ocupado em performar sucesso que não tem tempo para viver de verdade. Agora tudo faz sentido porque nossa cultura de influenciadores nos transformou em vaidosos em nossos pequenos planetas digitais. Deixando o vaidoso, o príncipe chega a um planeta mais triste, habitado pelo bêbado. O diálogo é um ciclo vicioso. Ele bebe para esquecer que tem vergonha de beber. Ele representa a fuga. Usamos distrações, trabalho excessivo, compras, redes sociais, para não encarar nossas dores. O bêbado mostra a lógica perversa do escapismo. A solução se torna o próprio problema, nos prendendo em um ciclo de repetição. A seguir, o Pequeno Príncipe encontra o homem de negócios, a representação perfeita do adulto moderno. Ele estava tão ocupado contando e possuindo as estrelas que mal notou o visitante. Ele administrava as estrelas, mas não desfrutava de sua beleza. Pense na nossa obsessão com a produtividade, a cultura do hustle. De que adianta possuir o mundo se você não tem tempo para olhar uma única estrela? Agora tudo faz sentido porque a sociedade nos ensinou a medir nosso valor pela produtividade e posses, e não pela nossa capacidade de sentir e nos conectar. Mas nem todos os adultos são desesperançosos. O próximo planeta, o menor de todos, guarda uma lição sobre propósito. Era habitado pelo acendedor de lampiões. Seu trabalho era acender e apagar um lampião, mas seu planeta girava tão rápido que o dia durava 1 minuto. Ele não tinha descanso. À primeira vista, seu trabalho parece sem sentido. Mas o Pequeno Príncipe o admira, pois, ao contrário dos outros, o trabalho do acendedor servia a algo além dele mesmo. Ao acender o lampião, ele criava beleza. Seu trabalho, embora absurdo, tinha um propósito. Ele nos ensina sobre a dignidade do dever e a importância de encontrar significado mesmo na rotina. Finalmente, ele chega ao 6º planeta, habitado por um geógrafo. Um sábio que escrevia em livros enormes, mas não conhecia o seu próprio planeta.
Eu sou um geógrafo, não um explorador, ele dizia. Recusava-se a registrar flores, pois eram efêmeras. O geógrafo é o símbolo do conhecimento sem experiência, do planejador que desenha o mapa mas nunca embarca na jornada. Ele nos alerta sobre o perigo de vivermos apenas em nossas mentes. A vida é efêmera, e é isso que a torna preciosa. É por conselho do geógrafo que o Pequeno Príncipe chega à Terra. E é aqui que as lições mais profundas são aprendidas. Ele já entendeu a loucura dos adultos, mas ainda não entendeu o que realmente importa. A resposta virá de uma raposa. E o que ela tem a dizer é o coração de toda a história, a lição que todos nós esquecemos. Ao chegar na Terra, o Pequeno Príncipe encontra um jardim com 5.000 rosas, idênticas à sua, que ele acreditava ser única. Ele se sente enganado e chora. É nesse momento que a raposa aparece. É ela quem lhe ensina o segredo. Ela explica que, para se tornarem únicos um para o outro, ele precisa cativá-la. Cativar, ela explica, significa criar laços. É um processo que exige paciência e rituais. Agora tudo faz sentido porque a raposa está nos dando a fórmula para combater a solidão moderna. Em um mundo de conexões superficiais e relacionamentos descartáveis, cativar é um ato revolucionário. Significa investir tempo, energia e vulnerabilidade em alguém. É por isso que a rosa do Pequeno Príncipe é única. Não por sua aparência, mas pelo tempo que ele perdeu com ela. É a relação que confere valor, não o objeto. Então, a raposa entrega sua famosa lição: o essencial é invisível aos olhos. Não é uma frase de autoajuda. É uma declaração radical sobre a realidade. O que realmente importa, amor, confiança, amizade, não pode ser contado ou medido. Os adultos, com sua obsessão por dados, esqueceram como ver com o coração. E a segunda parte do segredo é igualmente vital: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Responsabilidade. Criar laços não é apenas um prazer, é um compromisso. O Pequeno Príncipe entende que é responsável por sua rosa, e isso lhe dá um propósito. Armado com esse conhecimento, ele está pronto para partir. Seu encontro com a serpente no deserto não é uma tragédia, mas uma transformação. Seu corpo fica para trás, mas sua essência, seu riso nas estrelas, permanece para sempre com o aviador. E o aviador? Ele conserta seu avião e volta para o mundo dos adultos, mas ele não é mais o mesmo. Ele aprendeu a ver com o coração. Ele olha para as estrelas e ouve um amigo. Ele carrega consigo a lição de que as coisas sérias dos homens não são sérias de forma alguma. A única coisa séria é a busca por conexões e significado. Então, voltamos à pergunta inicial. Por que isso importa hoje? Porque vivemos em um mundo que nos diz que nosso valor está em nossa produtividade, em nossos seguidores, e não nos laços que criamos. Esquecemos a lição da raposa. E nos perguntamos por que nos sentimos tão sozinhos. A lição que todo adulto esqueceu é esta: a vida não é sobre acumular coisas, mas sobre cativar. É sobre dedicar tempo àquilo que amamos. É sobre ter a coragem de ver a jiboia em vez do chapéu. A mensagem de O Pequeno Príncipe não é para voltarmos a ser crianças, mas para integrarmos a sabedoria da criança em nossa vida adulta. O que você achou dessa jornada? Essa releitura mudou sua perspectiva? Deixe seu comentário. Queremos saber qual foi a lição mais impactante para você. E se essa reflexão te tocou, não se esqueça de curtir, compartilhar, acionar o sininho de notificações e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder nossas próximas análises.